Eu quero fazer uma primeira leitura com os meus irmãos nesta noite, agradecendo a Deus primeiramente, ao Senhor Jesus Cristo e ao nosso pastor Rafael também, que não está aqui conosco, está a trabalho, pela oportunidade maravilhosa que Ele nos concede esta noite e me concede por estar aqui diante da sua igreja. E eu confesso que quando isso acontece, eu volto ao meu pensamento a Salomão. E peço a Deus graça, misericórdia e sabedoria para estar diante do povo dele. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, mais uma vez esta noite, em nome de Jesus. Aproveitando vocês que estão de pé nesse momento, eu gostaria de ler Mateus, capítulo 24, e verso também de número 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versos de número 24. Enquanto vocês localizam na sua palavra, a palavra de Deus, as crianças ali se dirigindo para o culto infantil. É uma palavra, confesso aos meus irmãos amados, irmão Luizinho, que a gente fala com Jesus, fala com Deus, fala: Senhor, me dá outra mensagem, né? Eu quero falar de milagres, de cura, de maravilhas, e o Espírito Santo vem tecendo. Como eu falei hoje pela manhã com o nosso irmão, ele não dá ponto sem nó. E cada detalhe, se nós estivermos com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos abertos, vamos percebendo o agir de Deus. E Ele vai falando e vai trabalhando, e Ele vai confirmando a sua palavra no nosso coração. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 24, verso 24 em diante, diz assim na minha tradução: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Feche seus olhos por um momento. Pai de amor, eu quero te louvar, Senhor, com temor e tremor diante da tua presença, da tua palavra, do teu carinho e cuidado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Peço a ti, Senhor, meu Deus amado, misericórdia, que o Senhor venha me fazer lembrar de cada palavra que o Senhor colocou em meu coração, que eu não fuja, Senhor, meu Deus amado e querido, da tua palavra para nenhum dos lados, mas que eu ande por ela, Senhor, meu Deus querido, caminhe por ela, meu Deus amado, e faça, Senhor, meu Deus querido, aquilo que o Senhor propôs no meu coração, e que esta palavra possa penetrar aos nossos ouvidos, descer ao nosso coração, trazer entendimento para a nossa alma, para sermos cada dia mais transformados pela palavra da vida. Fica conosco, Senhor Espírito Santo de Deus, toma liberdade, porque a casa é tua, a igreja é tua, seja feita a tua vontade em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, esta palavra veio se confirmando a cada dia no meu coração, e Deus veio usando pessoas para falar comigo, não diretamente como nossos irmãos que têm dom de profecia, mas pessoas do dia a dia, do cotidiano, que vêm fazendo perguntas acerca do fim dos tempos, acerca da palavra de Deus, acerca das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Perguntam coisas que não estão a par da ciência humana, cuja humanidade não conhece, não consegue responder através dos seus aparelhos, através dos seus instrumentos. E cada vez, Deus abençoe, irmão, que eu era confrontado, e baseado na palavra de Deus, eu ia dando respostas, o Espírito Santo ia confirmando: é por esta linha. E eu dizendo: obrigado, Senhor. O que queres que eu te faça? Irmãos, no finalzinho desta mensagem, eu vou ler um outro texto um pouco mais longo, que está no Evangelho, na primeira epístola do apóstolo João, concluindo a mensagem que Deus tem colocado no meu coração acerca dos falsos mestres, acerca dos falsos profetas. Mas um pouquinho de história é cabido, para que nós possamos compreender o que está acontecendo à nossa volta, sobretudo nos dias de hoje, presbítero Mateus. Porque
quando o Evangelho foi escrito, o Novo Testamento foi escrito, a cultura daquele momento, daquela época, estava muito influenciada pela cultura romana. Nós sabemos que os romanos, para eles, para a religião romana, se assim eu posso dizer, eles adotaram um panteão de deuses, tal qual a cultura grega também adotou deuses para servir, para cultuar. E no mundo antigo sempre foi assim. Se olharmos para o Egito também havia vários deuses a qual eles ali serviam. E por que eu digo isso? Os israelitas, os hebreus, passaram pelo Egito, foram impactados pelo Egito, viveram no Egito, e quando saíram do Egito, levaram consigo algumas marcas daquilo que eles viveram naquele lugar. Tanto que há um bordão entre alguns pregadores que diz: Deus tirou o povo do Egito, e levou 40 anos para tirar o Egito do povo, porque eles carregavam aquelas marcas, a idolatria sobretudo. E é fato que a sociedade, ela é marcada, ela é manchada, ela é intitulada pelas coisas que estão à sua volta, por aquilo que ela vive, por aquilo que ela vivencia. Ontem mesmo, estou morando ali em Taubaté, nessa época do ano, a festa do Quiririm, uma festa tipicamente italiana. O povo italiano se reúne, festeja, e ali eu estava passeando, meu cunhado, minha concunhada estão passeando aqui neste feriado, e demos um pulinho ali para vermos aquela festa um pouco mais de perto, e eu estava vendo o palco, ali algumas danças típicas, mas o que mais chamou minha atenção foi a senhora que estava dirigindo aquele espetáculo, e entre as palavras que ela falou foi justamente isso: o como está mesclado a cultura do brasileiro com o italiano, sobretudo naquela comunidade tipicamente italiana. E nós sabemos que o povo brasileiro, ele é um tanto diferenciado dos demais povos do mundo. Prova disso, nossos irmãos missionários sempre trazem ao nosso conhecimento algo a esse respeito. Nosso pastor que aqui está também pôde já visitar alguns países, não é, pastor Ricardo? E certamente o Brasil, ele é diferenciado. Por isso eu louvo a Deus quando o pastor aqui afirma: o Brasil, ele é do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para fazer diferença sobre a face da terra. Nós estamos aqui para fazer diferença nesta cidade, para que o brado que demos aqui venha ecoar em todo o estado, em todo o país, e sermos ouvidos nos quatro cantos da terra. Porque a nossa voz será a voz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, falando do seu Evangelho. Mas a Bíblia nos alerta nesta passagem, Jesus Cristo falando com os seus discípulos, ensinando que muitos falsos mestres, falsos profetas, viriam, se levantariam para enganar, se possível, até os escolhidos, até os eleitos do Senhor. E eu quero trazer esta realidade para os nossos dias de hoje, atualizando o nosso conhecimento acerca destas coisas. E de que forma eu posso trazer isto a essa atualidade? Meus irmãos, o nosso adversário, o nosso pastor sempre fala isso, e recentemente, como eu disse aqui no início, conversando com alguns colegas, alguns amigos, eu citei para eles que o nosso adversário, ele é um guerreiro velho, astuto, tem muito conhecimento. Conversando com um colega, eu disse: não podemos enfrentá-lo de peito a peito, como se fosse um homem qualquer, porque ele não é. Mesmo que ele não fosse tão antigo e conhecesse tantas batalhas pelas quais já passou, ele é um querubim que foi ungido por Deus, da guarda celestial, alguém que louvava e agradecia a Deus, mas que foi derrotado na cruz por Jesus Cristo nosso Senhor. Não podemos batalhar contra ele, nós batalhamos com Jesus Cristo, porque é Ele quem vence as nossas batalhas. Ele é o general dos exércitos. E nesses últimos tempos, irmãos, eu falo isso porque realmente esta palavra, ela é verdadeira no meu coração. Estamos vivendo os últimos tempos desta raça humana que nós conhecemos. Estamos às margens
da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está prestes a voltar para buscar aquilo que Ele comprou com seu sangue, aquilo que Ele fez, que Ele pagou, o nosso resgate. E nesse último momento, o nosso adversário, estrategista, muda as suas estratégias, muda as suas artimanhas, porque já está derrotado, para ele não há esperança, mas ele quer levar o maior número de pessoas que ele puder consigo. Por isso, analisando as situações a qual nós vivemos, quem não ouviu os horrores dos últimos dias? Quem não ouviu pela TV ou pela internet ataques a crianças em orfanatos, em creches? Por mais que tenham algumas fake news que surgiram, mas alguns fatos reais que machucam a gente só de ouvir essas coisas. Meus irmãos, eu chego a ouvir de pessoas que, já que tinham que fazer, abrindo um parênteses sobre esse caso que aconteceu, cuja a situação nós sabemos qual foi, sugeriram que atacassem outras pessoas indefesas então, mas não crianças. E eu penso comigo, pastor, se isso não é a mente do inimigo manipulando a cabeça do ser humano, porque não é o plano de Deus atacar nem esse ou nem aquele, mas é resgatar, porque está escrito, Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, este tem o seu nome no livro da vida. Jesus veio para resgatar, para salvar, para perdoar pecados, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E é só Ele que sabe a situação como você chegou aqui esta noite. Deus conhece o tamanho da vitória que você está ganhando hoje por estar aqui. Também estava conversando pela manhã com meu irmão Magela, Geraldo Magela, e pelo relato do meu irmão, quando eu ouvi aqui esta noite no culto, eu já pude glorificar o nome do Senhor, porque Deus sabe o que Ele está passando para estar aqui conosco neste momento. E como disse o pastor Juliano no início, cada um carregue a sua cruz, porque Deus sabe a situação pela qual eu passei para também estar aqui esta noite. Cada um de nós temos uma cruz para carregar, e ela é feita sobre a medida, para que cada um carregue a sua cruz, negando-se a si mesmo, olhando para Jesus, o resgatador da nossa alma. É Ele quem pagou o preço, e é Ele que devemos louvar e engrandecer em todo o tempo. Pensava comigo, tantas coisas podem ser ditas diante da igreja, tantas coisas podem ser faladas, baseadas na palavra de Deus, sem sair da palavra de Deus, mas não há nada melhor do que falar de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse texto, irmãos, eu vou ligar ele, logo mais, à primeira epístola de João, evangelista João, discípulo amado. Já antecipando um pouco, João era um homem que andou com Jesus Cristo. Ele conheceu Jesus Cristo. Ele comeu com Jesus Cristo. Ele dormiu com Jesus Cristo. Ele orava com Jesus Cristo. Ele viu Jesus curando pessoas, ressuscitando os mortos. Ele viu Jesus sendo crucificado na cruz do Calvário. E João, na sua epístola, vem rebater as heresias, as falsas doutrinas, as coisas que são enfiadas, colocadas dentro das igrejas, sobretudo naquele tempo, mas atinge os dias de hoje, para desviar os caminhos retos do Senhor, para desviar a nossa atenção da realidade que Cristo Jesus nos ensinou e provou em uma cruz. Outrora, comentando com um amigo, isso já um tempo mais distante, sobre uma questão filosófica, ele que fez filosofia, cursou filosofia, não sei se concluiu, e eu dizia para ele se realmente existiu, né? Sócrates
e Platão, sendo que a história não comprova exatamente a existência de ambos. E ele achou aquilo um absurdo. Ele me falou: não, você está completamente enganado. A sua mente está totalmente virada, perturbada, porque o nosso pensamento ocidental, a sociedade ocidental, ela existe hoje dessa forma justamente por causa de Sócrates. É através da filosofia grega que chegamos aonde nós estamos hoje. Olha para vocês verem como essas coisas influenciam a mente do povo, inclusive do povo de Deus, se não estiver embasado na sua palavra, se não estiver ligado no Espírito Santo de Deus, como foi aqui louvado, porque Ele intercede por nós, e Ele não nos deixa confundir, sermos confundidos. Aqueles que estão no Senhor, diz a palavra de Deus, discernem e não são discernidos. Aí eu disse a ele, e também disse certa vez numa aula de escola bíblica, foi muito antes dos gregos, já houveram outros que trouxeram normas, leis, regras. Haja visto o Código de Hammurabi, que é muito antigo, e ali ele fala sobre a justiça do olho por olho, mas se você olhar na lei de Moisés lá atrás, bem lá atrás, já estava escrito. Então a modernidade, as culturas, as filosofias, os sofismas, essas coisas vão se somando, e tudo isso são armas nas mãos do nosso adversário, ferramentas que ele usa para desviar a igreja do Senhor do seu caminho. Conversando ontem com meu cunhado, eu até falei para ele algo que é muito comum a gente ouvir, né? Aquela história do camarada que está sobre o muro, e ele olha para um lado, vê os anjos, vê os crentes, os salvos, clamando para ele descer, para ele escolher aquele lado: vem para cá, porque aqui é bom, aqui Deus está presente, aqui é lugar de paz, de luz, de alegria. E ele olha para o outro lado, o adversário, o inimigo, nem sequer faz caso dele. E ele volta de novo a olhar, e a pessoa fazendo aquela campanha para atrair a atenção desse moço. E olha para o outro, e o nosso adversário não faz caso algum. Então ele se incomoda, vira para ele e diz: olha, do lado de cá, os anjos, os crentes, estão fazendo a maior festa, chamando a minha atenção para eu descer para cá, e você não faz nada desse lado. Então o adversário vira para ele e diz: é que o muro já é meu. Pessoas estão vivendo na corda bamba, pensando se estão de um lado ou de outro, com um pé aqui, outro pé acolá. Mas a palavra de Deus, no mesmo Evangelho de João, capítulo 3, ali na sequência dos versículos 17, 18 em diante, vai dizer que a condenação é esta: que Jesus veio ao mundo para que neles creem, mas quem não crê já está condenado. Jesus é a salvação, Jesus é a propiciação dos nossos pecados, Jesus é aquele que veio porque ele já era, e ele há de vir novamente. Querem negar que Jesus Cristo é Deus encarnado como homem, que habitou entre nós e vimos a sua glória. Querem dizer: não, realmente existiu um homem que fazia sinais e prodígios na terra, mas Deus, não é Deus, não tem como homem sem Deus. Ou então querem negar Jesus de todas as formas, mas a história registra o seu nome, a história não nega o nome de Jesus, ainda que muitos querem dizer que ele era dessa forma ou daquela. Preciso reconhecer que Jesus Cristo foi o maior divisor de águas de toda a história da humanidade, e ele há de vir para dividir novamente, mas dessa vez será com fogo e com clamor, porque os elementos fundindo se desfarão, e a sua igreja estará na glória para todos sempre. Aleluia. Irmãos, não são poucas as artimanhas do adversário. Eu entrando numa biblioteca, numa livraria, ao longo dessas semanas, com meu filho, você olha as prateleiras e vê muitos livros de determinadas categorias, e o que mais chama a atenção
sobretudo dos jovens. São livros que tratam de misticismo, que tratam de feitiçaria, bruxaria, entre outras coisas. E eu ali com meu filho Gabriel, que aqui está, conversando com ele, explicava algumas coisas para ele, e falava: olha, há entre esses livros, de fato, alguns livros sérios, não que sejam agradáveis a Deus, ou que sejam inspirados em Deus, mas autores que na sua crença escreveram com seriedade. Mas esses livros sérios não chamam a atenção das pessoas, porque geralmente tem uma capa simples, tem um texto simples. O que chama a atenção são livros com muitas ilustrações, muito brilho, que atrai os olhos das multidões, e as pessoas pegam e começam a esfolhear, querem ler. E hoje em dia essa questão de atrair pessoas não está presa apenas na literatura, mas quando nós olhamos também para a TV ou para os filmes que saem hoje em dia, séries que são lançadas, sobretudo nesses canais de streaming que as pessoas pagam, como o Netflix, Amazon Prime e tantos outros, lançam com um custo acessível séries e mais séries, que infelizmente, quando você procura assistir um capítulo, olhando o tema, a temática principal, olha, parece interessante. Eu particularmente gosto muito de filmes medievais, e às vezes você pega ali alguma coisa para ver e mal começa. O apelo é gritante, tanto para sensualidade quanto para violência. A brutalidade é escancarada, e a sensualidade da mesma forma. E isso faz com que nós, aqueles que fazem, que assistem, que acompanham, sufoquem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Faz com que nos afastemos do Senhor, que nos comprou com seu sangue. E essas coisas vão mexendo em nossa mente, em nosso coração. E aí nós não temos mais tempo para ouvir a palavra de Deus, ou para meditar na palavra de Deus e conhecer a Deus através da sua palavra. Porque essa palavra que o pastor Ricardo trouxe aqui, no momento da oferta, pastor Ricardo, Deus falou comigo pela manhã, ali na escola bíblica dominical. Deus tem o seu manual para ser adorado, para ser louvado. Deus, Ele nos deu o seu manual. Muitos fazem, como o pastor citou aqui, eu acredito em Deus, do meu jeito. Fulano, acredita em Deus, do seu jeito. Eu adoro a Deus assim, porque assim me convém. Deus quer ser adorado, como Ele colocou na sua palavra, nos ensinando como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser louvado, reconhecido, agradecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que mais agrada a Deus, Ele deixou através de Jesus Cristo na sua palavra: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. Não tem obra que o ser humano faça maior do que amar o seu semelhante, como Deus nos amou a nós. Lembrando que o amor é o que o amor faz. O amor tem atitude, o amor tem palavras, o amor tem comunhão, o amor tem relacionamento. Deus espera relacionamento do seu povo com Ele, mas espera relacionamento entre mim e vocês, e entre vocês, homens, mulheres, irmãos, irmãs, como crentes no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes eu me pego pensando, Jesus, na cruz do Calvário, olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa, eles não sabem aquilo que estão fazendo. E se Jesus nos perdoasse, como muitos às vezes digam, eu até perdoo, mas ele lá e eu cá, ela ali e eu para cá. Aí chega aquele dia, pastor Brás, Jesus vem buscar a sua noiva, e ele vira para um de nós e diz: olha, eu te perdoei, mas fica aí,
aqui não tem espaço para você, eu não tenho comunhão contigo. Isso é um perdão humano que a gente inventa, não é o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que devemos perdoar como Deus nos perdoou, sendo ainda pecadores. Desculpa citar novamente o irmão Magela, mas ali pela manhã a gente conversando, e quando o crente conversa, a gente fala de Jesus, é assim, pastor Edson, a gente fala de Jesus, e ele falando do seu relato, das suas dores, e eu meditando nas minhas, como eu disse aqui, o pastor Juliano disse, cada um tem a sua cruz. Ele falou, ainda assim, irmão, eu fico pensando na dor que Jesus suportou, porque ele não carregou a cruz dele. Muitos acham que Jesus carregou a cruz de Barrabás. Ah, Barrabás era um homicida, era um homem terrível, certamente foi escolhido naquele momento porque o povo jamais ia pedir para libertar Barrabás, porque ele era um bandido, era terrível. Então certamente libertariam Jesus, mas não, condenaram Jesus, libertaram Barrabás. Como dizem muitos estudiosos, aquela cruz, naquela época, ela era feita sob medida para aquele que ia ser crucificado. Então dizem que Jesus não aguentou o peso da cruz, porque era a cruz de Barrabás. Mas aquela cruz não era de Barrabás, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era de toda essa humanidade que está conosco aqui nesta terra. E daqueles que foram antes de nós, também estava sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, porque estava escrito que, como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro sem abrir a sua boca, e sobre ele estavam as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e ele não negou, ele foi até o fim, sofrendo a morte de cruz, para perdoar o meu pecado, para perdoar o seu pecado, para ter de novo a comunhão com o Pai, e saber que existe um céu de glória que nós louvamos aqui, e que um dia estaremos com Ele para todo sempre. Aleluia. Não há amor maior do que o amor de Jesus Cristo. Não há amor maior do que o amor de Deus para conosco. Por isso ele fala, João diz, filhinhos, repetindo as palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Há motivo, meu irmão, para você não olhar para algum irmão teu da igreja? O que será que ele pode ter feito para você? E você, irmã, há alguma razão de repente na sua vida para, eu não vou com a cara daquela irmã, eu não passo pela mesma calçada que ela? Ela pisou no seu pé, ele te apunhalou pelas costas. Deixa eu te perguntar algo, e o que você fez para Jesus, para ele morrer numa cruz pelo teu pecado? O que eu fiz para Jesus, para ele morrer na cruz pelo meu pecado? Eu posso dizer uma coisa, o que eu posso fazer hoje, Jesus, o que eu posso fazer hoje, Jesus, para honrar aquilo que o Senhor fez por mim naquele dia, para ter a comunhão com o Espírito Santo Consolador, que o Senhor prometeu sobre a minha vida e sobre a vida da sua igreja. O que posso fazer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero me encaminhar para a conclusão e gostaria de ler com vocês 1 João, e o capítulo é o de número 1. Embora toda a carta trata deste assunto bem específico, lendo esse texto de Mateus 24, verso 24, falando sobre falsos mestres, sobre falsos profetas, eu encontrei aqui no texto de João, concluindo esta palavra, uma resposta, uma fórmula de como podemos combater
os falsos mestres? Como podemos combater a heresia dentro da igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui na minha tradução diz, no primeiro capítulo, primeiro versículo de 1 João: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. João falando daquele que ele viu. O que temos contemplado, as nossas mãos tocaram na palavra de Deus. Numa outra Bíblia, essa primeira parte, o que era, esse o que, está em letra maiúscula. Porque ele está dizendo ao seu destinatário: olha, o que era, ou seja, Jesus, esse que estão falando para vocês que não é isso que nós pregamos antes, este era desde o princípio, e nós o vimos, tocamos com a nossa mão. Aí tem um aposto explicativo, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Louvado seja Deus. Este mesmo João escreveu um dos textos mais lindos da Bíblia, que está no seu Evangelho, no seu primeiro capítulo, quando ele diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O Verbo de Deus, o Filho de Deus, a Palavra de Deus, Jesus Cristo, desceu do céu de glória, como se dissesse: Pai, agora vou eu. Eles não entenderam os profetas, mas ele sabia o que ele ia ter que passar por mim e por você. E ele continua: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Comunhão. A igreja tem que ser unida, viver em comunhão com Deus, com o Espírito Santo e entre os irmãos, sem contenda. Louvado seja Deus, aleluia. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. Irmãos, ter comunhão com a igreja é algo maravilhoso, porque nisso se cumpre a palavra de Deus, onde um carrega a carga uns dos outros, um suporta o outro, um ajuda o outro. Você tem intimidade para o seu irmão chegar até você e contar as suas necessidades, e nela o Senhor opera milagres e maravilhas. É onde Deus atua na sua vida. Precisamos ter comunhão uns para com os outros. Esta é a mensagem que dele ouvimos e também vos anunciamos. Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por isso aquele que está em Cristo Jesus, que nova criatura é, não anda mais em trevas, mas o Senhor lhe abriu a mente ao conhecimento da sua palavra, para andar na verdadeira luz, que é a sua palavra, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Jesus, tu és maravilhoso, aleluia! É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! É o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que nos faz levantar pela manhã e dizer glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso,
mas a sua palavra nesse caso não está em nós. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, aleluia. Como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amar o nosso próximo, nosso semelhante, que está ao nosso lado, que podemos tocá-lo? Ame ao teu irmão, ame a tua irmã, ame o teu filho, ame o teu pai, ame a tua mãe, ame aqueles que estão à sua volta, porque Deus os entregou em suas mãos. Aleluia. Meu pastor não pode entrar na fábrica e testemunhar do amor de Cristo, mas eu posso. Louvado seja Deus. Eu não posso entrar aonde em muitos lugares você entra, mas você está lá, e a luz de Cristo Jesus brilha sobre a sua vida. E a luz, uma lâmpada, não se acende para esconder debaixo de uma cama, mas se coloca no ponto mais alto da casa, para iluminar toda a casa. Que resplandeça a luz de Cristo Jesus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que as dificuldades, as batalhas, as lutas que nós enfrentamos, sirva de atrito para acender cada vez mais forte a chama do Espírito Santo na minha e na sua vida, para que vejam a glória de Deus. Porque o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Quando olharem para você e disserem: eu não acredito, que você continua adorando, louvando e glorificando a Deus diante de tudo que você passa, você pode dizer: pior do que eu estou passando, Jesus Cristo passou por mim na cruz do Calvário. Mas é mentira, Ele não ressuscitou. A palavra de Deus garante que Ele ressuscitou. Viram a sua glória. João viu Jesus subindo aos céus, comeu com Jesus depois que Ele ressuscitou, e está gravado nesta palavra da vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, se pudesse resumir em uma frase, uma palavra, a mensagem desta noite, é essa que João escreveu: tenham comunhão uns com os outros. Comunhão de verdade. Sabe quando fazemos aquela corrente que um dá o braço para o outro, e não tem como passar porque estamos conectados uns aos outros? Temos que ser assim a nossa comunhão. Porque quando tentarem nos flechar com alguma doutrina, com uma palavra, alguma heresia, estamos alicerçados, apoiados um no outro, fazendo: aqui não passa. Mentira, aqui não passa. Heresia, aqui não passa. Falsas doutrinas, aqui não entra. Por quê? Porque estamos ligados na palavra de Deus. E eu estou ligado com o meu irmão, e o meu irmão está ligado comigo. E assim nós ajudamos uns aos outros a sermos uma unidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu encerro aqui, passando a palavra ao nosso pastor, dizendo: irmãos, isso não está vedado, fechado, a placa ADR. Nós amamos a nossa igreja, lutamos por ela, mas somos a igreja de Cristo Jesus, sobre os 4 cantos da terra, e possamos louvar, engrandecer e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.